número 10.826 de 2003, Estatuto do Desarmamento. Assunto polêmico que divide opiniões. Hoje, aqui no Mesa Polêmica, 6 estudiosos do direito apresentam argumentos pró e contra o Estatuto. Nosso debate será dividido em 3 partes. No primeiro momento, haverá uma breve explicação sobre o que consta no Estatuto. Em um segundo momento, argumentos dos que defendem e dos que se posicionam contra o Estatuto. E em um terceiro momento, perguntas e respostas abertas aos argumentadores de hoje. Vamos começar? Boa noite a todos! Bom, então vamos começar o nosso debate. No primeiro momento, sobre as explicações do que consta no Estatuto, vamos começar com a Natália Cristina, que vai dissertar sobre o histórico do Estatuto do Desarmamento. O processo de desarmamento iniciou-se por volta de 1530, quando surgiram os primeiros povoados no Brasil. E Portugal, com o intuito de continuar com a sua exploração e obter lucros e impedir as revoltas armadas dos povos que estavam aqui, usou as mesmas leis criadas em Portugal aqui, que eram a prisão, a morte em algumas situações e até pagamentos através de dinheiro. Nos dias atuais, mais precisamente no ano de 1997, houve grandes iniciativas e foi implantada a Lei 9.437 de 1997, que falava sobre o desarmamento. Mais tarde, no ano de 2003, foi revogada essa lei de 97, passando então a prevalecer a lei 10.826 de 2003, conhecida como Estatuto do Desarmamento. O objetivo do Estatuto do Desarmamento é regular a posse e a venda de armas de fogo e a munição, e também definir regras sobre o Sistema Nacional de Armas. Em outubro de 2005, foi realizado no Brasil um referendo com o intuito de saber se a população era a favor ou contra a venda de armas, resultando então em 63,4% a população votando contra a venda de armas e o restante 36,6% votando a favor da venda de armas. Obrigada, Natália, pela explicação. Agora vamos passar a palavra para o Bruno, que vai falar sobre o artigo 4º, o que é necessário para adquirir uma arma de fogo. Bruno? Artigo 4º. Para adquirir arma de fogo de uso permitido, o interessado deverá, além de declarar efetiva necessidade e atender os seguintes requisitos. Primeiro, comprovação de idoneidade, com apresentação de diversas certidões negativas. Segundo, apresentação de documento comprobatório de ocupação lícita e de residência certa. Terceiro, comprovação de capacidade técnica e de aptidão psicológica para manuseio de arma de fogo, atestadas na forma disposta no regulamento desta lei. Artigo 5º. O certificado de registro de arma de fogo, com validade em todo o território nacional, autoriza o seu proprietário a manter a arma de fogo exclusivamente no interior de sua residência ou domicílio, ou dependência desses, ou ainda no seu local de trabalho, desde que seja ele o titular ou o responsável legal pelo estabelecimento ou empresa. Bom, o artigo 6º ficou aqui para mim, do capítulo 3, que trata sobre o porte de arma. É proibido o porte de arma de fogo em todo o território nacional, salvo para os casos previstos em legislação própria. Então, o porte é possível apenas para aquelas pessoas que trabalham nas Forças Armadas, os guardas, policiais, funcionários de empresa de segurança, transporte de valores, para atividade desportiva, ou no caso que a pessoa comprove real necessidade de possuir essa arma. Bom, seguindo aqui as nossas explicações sobre o Estatuto do Desarmamento, vamos passar a palavra para a Ana Clara. A Ana Clara vai falar do artigo 12 ao 15, dos crimes e das penas, a primeira parte. O capítulo 4 do Estatuto do Desarmamento trata dos crimes e das penas. Em seu artigo 12,
ele dispõe: possuir ou manter sob sua guarda uma arma de fogo, acessório ou munição de uso permitido em desacordo com a determinação legal ou o regulamentar, a pena vai de 1 a 3 anos de detenção e multa. No artigo 13, trata sobre a omissão de cautela. Deixar de observar as cautelas necessárias para impedir que menor de 18 anos ou pessoa portadora de deficiência mental se apodere da arma de fogo que esteja sob sua posse ou sobre sua propriedade, a pena é de detenção de 1 a 2 anos. Importante ressaltar que por ter a pena máxima de até 2 anos, os crimes são processados no Juizado Especial Criminal. O artigo 15 dispõe sobre o disparo de arma de fogo. Disparar arma de fogo ou acionar munição em lugar habitado ou em suas adjacências, em via pública ou em direção a ela, desde que essa seja conduta que não tenha como finalidade a prática de outro crime, a pena é de reclusão de 2 a 4 anos e multa. Obrigada, Ana Clara. Seguindo aqui com as explicações, a Edmara Anibale vai falar do artigo 16 ao 21, também sobre os crimes e as penas, segunda parte. Ainda falando no capítulo 4, que fala sobre dos crimes e das penas, o artigo 16 começa falando do porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Nesse artigo, ele fala que você possuir, você portar, você transportar, ceder a arma de fogo em uso restrito, a pena ela pode ter de 3 a 6 anos. E aí, os incisos, ele fala, se essas armas tiverem adulteração, a sua numeração raspada, vai aumentando ainda as suas penas. O artigo 17 já vai falar do comércio ilegal da arma de fogo. Aqui ele fala sobre o adquirir, você alugar, ou se você receber, de qualquer forma que você for utilizar essa arma, fazendo um comércio dela, também tem pena, tem reclusão de 4 a 8 anos mais multa. Né? Equipara-se, aqui fala no parágrafo único, equipara-se a atividade comercial ou industrial para efeito deste artigo, qualquer forma de prestação de serviço ou fabricação do comércio irregular ou clandestino, inclusive em exercício em residência. Então você não pode fazer o comércio dessa arma. No artigo 18 também fala do crime do tráfico internacional, né, de arma de fogo. Você importar, favorecer a entrada no território, qualquer outro título, também tem reclusão de 4 a 8 anos. E no artigo 19 fala que nos crimes previstos nos artigos 17 e 18 é aumentada em metade se a arma de fogo ou acessório de munição forem de uso proibido ou restrito. Se você tiver o porte, se você não tiver o porte e ela for restrita, um uso que você não tem alcance, que só a polícia pode ter esse porte, é aumentada ainda mais a sua pena. Obrigada, Edmara. Seguindo aqui com as explicações, agora vamos para a Amanda Risotto, que vai falar sobre as disposições gerais. Eu vou falar sobre algumas disposições gerais do Estatuto. No artigo 25 diz que as armas de fogo apreendidas após a elaboração de um laudo pericial e da juntada desse laudo aos autos, diz que essas armas devem ser encaminhadas ao comando do Exército e no prazo de 48 horas elas devem ser destruídas ou doadas aos órgãos de segurança e até às Forças Armadas. O artigo 26 diz que é vedado a fabricação e a venda e importação, comercialização de armas de brinquedo, ou seja, os simulacros, ou qualquer coisa que possa confundir com arma de fogo. E o parágrafo único diz que há exceção da proibição das réplicas, quando estes são destinados à instrução ou adestramento, ou até a coleção de um usuário autorizado. O artigo 28 diz que é vedado ao menor de 25 anos adquirir arma de fogo. Ou seja, regra geral, proibido para menor de 25 anos adquirir arma de fogo. Essa questão do parágrafo único vai ter ressalva daí das pessoas que foram citadas
pela nossa amiga Juliana. O artigo 29 diz que o porte, que já foram concedidos após a publicação da lei, eles expiram com um prazo de 90 dias. E o artigo 35, uma disposição final, vem para dizer que é proibida a comercialização de arma de fogo e munição em todo o território nacional. Esse artigo advém do referendo que foi feito em 2005 e ele também tem as mesmas ressalvas do artigo 6º já citados pela Juliana. Bom, encerradas as explicações sobre o Estatuto, agora nós vamos para o nosso segundo momento, os argumentos daqueles que se colocam pró e contra o Estatuto do Desarmamento. Vamos começar com o Bruno Maziero. O Bruno se coloca contra o Estatuto do Desarmamento como ele se mostra hoje. Bruno, fala para nós quais são os seus argumentos para esta posição. Quando usamos de país de primeiro mundo, considerado como primeiro mundo, né, a crítica recorrente é que não podemos comparar países desenvolvidos com o Brasil. Mas nós acreditamos que sim, isso é possível, comparar países desenvolvidos com o Brasil. Mas nós podemos ir além disso. O que é além disso? Que tal compararmos o Brasil com um país, né, que tem um IDH inferior ao Brasil, que tem uma política de venda, comercialização das armas, como era no Brasil antes do Estatuto do Desarmamento, né? Esse país que vamos tomar como exemplo é o nosso vizinho Paraguai. Qual a primeira imagem que nós brasileiros temos do Paraguai? É a associação à Cidade Leste, tráfico de droga, armas, contrabando, tudo quanto é coisa ilegal acontece ali, né? No Paraguai, qualquer cidadão natural daquele país, né, ele pode comprar uma arma, né, bastando apresentar cópia da identidade, cópia de antecedentes criminais. E pasmem, é apenas um antecedente criminal da Polícia Federal de lá, da Polícia Nacional. Hoje, o Paraguai possui a terceira menor taxa de homicídio na América do Sul, com 7,98 assassinatos homicídios para cada 100 mil habitantes. Ele perde apenas para o Chile, que possui 2,97, e o Uruguai, que possui 7,81 homicídios a cada 100 mil habitantes. Lembrando que o Uruguai é o país mais armado da América Latina. Essa taxa poderia ser menor, inclusive, no Paraguai. Ela só não é menor porque o Paraguai faz divisa com o Brasil. E na região de fronteira do Paraguai com o Brasil, pasmem, o indicador ele salta dos seus 7,98 homicídios a cada 100 mil, e na faixa de fronteira com o Brasil, os números assustam. São 66 homicídios a cada 100 mil habitantes. O problema na região de fronteira do Paraguai com o Brasil é as disputas das organizações criminosas, entre elas PCC, Comando Vermelho, entre outras, que disputam a questão de tráfico de armas, drogas. Temos no Brasil, país de mais de 70 mil homicídios anuais, país que conta aos milhões aos crimes contra o patrimônio, furtos, assaltos, latrocínios, etc. Pegando o seu gancho, Bruno, sobre questão de números, no site Mapa da Violência de 2006, registrou que em 2004, o ano em que o Estatuto do Desarmamento entrou em vigor, o Brasil vivenciou um número assustador de 48.374 homicídios. Né? Então, o Estatuto do Desarmamento proporcionou, né, aos bandidos saberem que eles são agora os únicos que possuem arma, né, dentre os civis, né, além daqueles casos autorizados por lei. O índice é de 26,9 homicídios para cada 100 mil habitantes. Então, realmente, um número assustador em um país onde vigora um Estatuto de Desarmamento, né?
Homicídios esses provocados por arma de fogo, né? E também a ideia do que a gente defende hoje não é sair armando todo mundo. Não, é apenas pessoas que realmente tiverem capacidade psicológica, técnica, né? E que queiram exercer o seu direito de defesa. Ele não vai fazer justiça com as próprias mãos, não vai perseguir bandido. Combate ao crime é exclusivo do Estado. Agora, o Estado ele não pode tutelar o cidadão de bem em todas as situações. É onde o cidadão de bem ele pode ter ele tem o direito de exercer o país. Para que se configure um homicídio, é necessário que haja uma ou mais pessoas agindo nesse sentido. Então a arma de fogo, ela é equiparada a qualquer arma. Qualquer coisa pode matar, né? Aliás, quando se trata de crimes de oportunidade, ou seja, aquele que acontece no calor de uma discussão, as armas mais usadas para matar não são armas de fogo, né? As armas mais usadas, elas são sim, a que estão à disposição, que vai desde uma cadeira, as próprias mãos arremessando a vítima de uma sacada, bastões, tesouras, ferramentas, facas, qualquer objeto, né? E são coisas como essas são muito comuns de se ouvir ou ler. Ele está com câncer nos pulmões. A culpa é do fabricante de cigarro. A culpa não é da pessoa que fumou a vida toda. E assim acontece algum homicídio que envolve arma de fogo. A culpa não é da arma, e sim de quem realmente está usando ela fora do padrão da lei, do ilícito, e não do cidadão de bem. Então, nós achamos que o cidadão de bem, ele tem o direito da legítima defesa por meio da arma de fogo. Porque a arma de fogo, ela é um dos meios. Obrigada, Bruno. Agora vamos para a Edmara Nimbali. A Edmara é a favor do Estatuto do Desarmamento. Edmara? Na minha opinião, como o Bruno comentou, né, que no Paraguai eles conseguem lidar bastante com essa questão da arma. Eu acho que aqui no Brasil, uma opinião minha, eu acho que aqui no Brasil a cultura brasileira, ela não tem suporte, o cidadão não tem suporte cultural para se lidar com isso. Porque a nossa sociedade é uma sociedade do ódio. As pessoas têm ódio de tudo. De uma simples resposta que você deu diferente com a minha, de uma religião, de uma sexualidade. Tudo é ódio. Tudo eu quero, eu não aceito o que você pensa. Então eu não concordo e quero eliminar isso. Então as pessoas do Brasil, eu acho assim, não sabem lidar com esse posicionamento de saber usar uma arma. É uma pessoa civil, de boa conduta, tudo, mas eu acho assim, que a hora que ela tiver essa arma em mão, ela não vai saber lidar com isso. Ela não vai saber lidar com a responsabilidade daquilo. Mas a faca, a pedra, eu também mato. Mata. Mas às vezes, se eu quiser atropelar, eu vou atropelar. Mas é um meio mais dificultoso. Às vezes você tendo uma arma de fogo, você pode matar uma pessoa sem saber de onde veio, no meio de uma multidão. Eu quero exterminar aquela pessoa, não gostei, não gosto. Meu vizinho fez isso pra mim, tá com o som ligado, eu não gosto de barulho. Vou bater lá na porta dele e vou matar ele. O brasileiro, ele não sabe lidar. Então, se fosse para aceitar, teria que se trabalhar mais na mente, se trabalhar mais nessa cultura. Às vezes começar desde criança, ter essa cultura de como manusear a arma. Às vezes um pai tem uma arma na família, a criança sabe que tem uma arma dentro de casa. Pode esconder onde for, mas
mas ele vai encontrar. Ah, meu pai usa arma, meu pai tem arma, vou mostrar para meus amiguinhos. Ali no manuseio, dispara, mata um acidente. Às vezes, se não tivesse ela dentro de casa, você não teria acontecido. Poderia ter acontecido de outra forma? Poderia. E assim, eu acho que vai ser um derramamento de sangue muito grande, por causa de não saber lidar com essa cultura. Então, vai ser olho por olho e dente por dente. Bom, agora é minha vez. Eu me coloco contra o estatuto como está, e os argumentos são o seguinte: a nossa literatura brasileira possui pouquíssimas obras de cunho científico falando sobre as reais vantagens e desvantagens do desarmamento. E fica bem claro que o Estado não tem se colocado de uma forma eficiente protegendo, não tem protegido o cidadão. E é constitucional, está lá no artigo 5º, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes. Ou seja, se o Estado não se coloca de forma competente na proteção dos civis e de seus lares, ele não pode proibir que o civil faça isso por conta própria. Então, quando a gente fala em armar a população, nós não estamos querendo que uma matança aconteça, né? Na verdade, nós queremos que seja revista a forma de se adquirir, de se ter a posse de arma dentro das suas casas. Porque vem sendo colocada uma campanha contra a arma, contra a arma, contra a arma, como se ela servisse apenas para matar, roubar, quando na verdade a arma também pode ser utilizada, deve ser utilizada de maneira protetiva, né? Quem quer cometer crime, quem já tem o objetivo de cometer uma atitude ilícita, ele adquire a arma de forma ilícita. Então, o cidadão que quer uma arma para se proteger dentro da sua casa, ele não vai comprar, registrar essa arma, a pessoa que estiver preparada, que estiver com a sua arma registrada, né, que estiver passado por todo o trâmite legal para ter o porte, para possuir essa arma, ela não vai sair por aí atirando à torta e direita, cometendo crimes à torta e direita. As pessoas querem ter o direito de ter essa arma em casa para que tenha a possibilidade de se proteger. Bom, seguindo com a argumentação, vamos passar a palavra para Ana Clara. A Ana Clara se coloca a favor do Estatuto do Desarmamento. Eu acredito que se uma arma ela garantisse segurança em tempo integral ao cidadão, nós não teríamos situações em que policiais, ao serem assaltados, à paisana ou não, eles morreriam no assalto. Ou até aquele policial que está atendendo um mercado, em uma loja, mesmo armado, também acabaria morrendo. O que nos garante que um cidadão sem treinamento sobreviveria a uma situação como essa? Certamente, é óbvio que nos dias de hoje, o bandido ele está muito mais facilitado pelo fato da ausência de confronto ao ir assaltar uma casa, porque ele sabe que o cidadão, a maioria dos bandidos sabe que dentro da casa que ele vai assaltar não vai ter nenhum tipo de reação. E esse confronto, essa reação, ela não deve ser feita com o sujeito que vai ser assaltado, que está dentro da sua casa, que é a sua família. Não tem que ser feito comigo, não tem que ser feito com você, e sim com a polícia. Isso, ao invés de armar o cidadão, deveria ser reestruturado o papel do policial perante a sociedade. Vamos a alguns dados. Você dá um carro a um brasileiro, ele causa, o brasileiro causa quase 47 mil mortes no trânsito por ano, sendo o Brasil o quarto país com mais mortes no trânsito. O que aconteceria se nós dessemos ao brasileiro uma arma à sua disposição? Brasileiro este que não possui controle algum sobre os índices citados, sobre o trânsito.
será que ele conseguiria manusear uma arma? Obrigada, Ana Clara. Seguimos para a Amanda Risotto, que se coloca também contra o Estatuto do Desarmamento. Que se o governo de um país ele aprova um estatuto que desarma a população, o que ele realmente está fazendo é indo contra a defesa do cidadão. Ele está diminuindo o medo dos criminosos de entrar na sua casa, entrar no seu trabalho com arma, sabendo, como ela já disse, que você vai estar desarmado. Isso acontece muito. É muito simples dizer, mas até pegar a arma. Mas pode acontecer de você conseguir pegar essa arma. E você não precisa, às vezes, nem usar. Porque, às vezes, o bandido entra na sua casa com um simulacro, com uma arma de brinquedo. Ele não vai entrar na sua casa com uma arma. Isso acontece muito mais do que um bandido entrar com uma arma de verdade. E uma arma de verdade assusta, porque bandido também tem medo de levar tiro na testa. Isso todo ser humano tem medo. Eu acredito, né? Acho que só um psicopata que não teria medo. 74% dos bandidos entrevistados têm medo de serem alvejados. Dos Estados Unidos, né? Bom, usando o índice dos Estados Unidos, que por óbvio é um país bem mais desenvolvido que o Brasil, a cada ano aproximadamente 200 mil mulheres utilizam arma de fogo para se proteger de crimes sexuais. E o índice de crime sexual no Brasil é extremamente alto. Em termos gerais, as armas de fogo são utilizadas nos países em que não há um estatuto do desarmamento 80 vezes, a frequência é 80 vezes maior para impedir crimes do que para tirar vidas. Na Austrália, por exemplo, que também tem um estatuto do desarmamento, os homicídios cometidos por arma de fogo aumentaram de 19% e os assaltos à mão armada aumentaram 69% após o governo instituir o estatuto na população. E no Brasil, 10 anos após a aprovação, ele é considerado que o Estatuto do Brasil é considerado um dos mais rígidos do mundo. O comércio legal de armas de fogo caiu 90% e as mortes de armas de fogo aumentaram 346% ao longo dos 30 anos. Isso entre 1997, com o primeiro estatuto, e o de 2003. Obrigada, Amanda. E para encerrar essa segunda parte, que trata dos argumentos pró e contra o Estatuto do Desarmamento, vamos passar a palavra para a Natália Cristina. A Natália que também se posiciona a favor do Estatuto. Eu acredito, conforme a Ana disse também, todo cidadão ele tem direito à defesa da sua vida, da sua família, casa, propriedade, dos seus bens, né, dos bens jurídicos. Mas essa defesa, ela não tem que ser feita por mim. Tem órgãos responsáveis. Eles devem ser reestruturados de forma correta para lidar com todas as situações. Não vai ser eu vou ter que pegar uma arma, porque a arma ela foi feita para quê? Ela foi feita para matar. Então, se esse é o intuito, por que eu vou querer tirar a vida de outra pessoa para me defender? Se existem pessoas responsáveis e treinadas, se deve existir pessoas responsáveis para que isso aconteça. Como que vai ficar o meu psicológico a partir do momento que eu tenho uma arma em casa, que eu tenho meus familiares lá dentro? Como que eu vou me portar diante de uma situação dessa? Os meus filhos vão crescer sabendo que, por mais que seja uma defesa, eles vão crescer sabendo que eu acabei atirando em outra pessoa, tirando a vida de outra pessoa, porque a cada 4 situações dessa, 3 terminam em morte. Como que vai crescer o psicológico? Como que o meu filho, o psicológico dele, vai agir? Vendo a mim, eu como mãe, matando outra pessoa, por mais que seja defesa. Se a minha mãe fez, eu também posso. Lá na frente, nós não sabemos o que vai ser desses jovens. Como que eles vão crescer, como que eles vão se portar, porque o mundo, ele traz coisas terríveis, coisas boas, mas a maioria, ele mostra coisas assim que nós não deveríamos usar
usar, nós não deveríamos fazer. E o que vai ser deles lá na frente? Se a minha mãe fez, eu volto a falar, se a minha mãe fez, eu também posso fazer. Eu estou com raiva, como disse a Dimara, eu estou com raiva do meu amiguinho. Eu vou pegar a arma da minha mãe, do meu pai, e vou levar para o colégio. Como que vai ser? Até que ponto essas armas vão ser ao nosso favor? Como você mesmo, falando, uma criança ainda ela não tem um psicológico formado para saber o que é certo e o que é errado. Ali ela tá vendo o que você tá fazendo. Ah, minha mãe matou, tá, para me defender. Minha mãe matou. Se a minha mãe matou, eu vou pegar a arma e vou matar também. Porque eu não gostei da opinião do meu amigo. Só que ele não vai ter essa consciência, esse psicológico que vai ser só para se defender. Então, é onde que eu também penso daqui a cultura, vai crescendo essa cultura do ódio. Vou exterminar, vou eliminar. A violência é cada vez maior. Como que nós vamos segurar isso? Através dos órgãos responsáveis. Eles têm que nos dar o suporte. O governo, ele tem que nos dar o suporte necessário para que nós não começamos a cometer esse tipo de situação. Aí tem aquelas... Na Austrália, 5 anos após o desarmamento, aprovado pelo Partido Liberal, Partido Conservador da Austrália, a taxa de homicídios caiu 50%. A Austrália, Inglaterra e Japão, países onde as armas foram proibidas, são os países onde menos se mata com armas de fogo. Enquanto os Estados Unidos, onde as armas são compradas em qualquer esquina, é o 8º país onde mais se mata. Então, será que no Brasil, nessa situação de violências e crimes de todas as formas, vem acontecendo, a liberação da venda vai surtir algum efeito como defesa ou vai ajudar mais ainda nas mortes? Assim nós encerramos o Mesa Polêmica de hoje com o assunto Estatuto do Desarmamento. E a mensagem final que fica é que falar que a arma serve para matar ou que o cidadão quer apenas se defender, o direito de se defender, é muito fácil. O difícil é pesquisar e ter argumentos consistentes para se colocar pró ou contra o armamento da população. Não fique de fora e faça você também a sua pesquisa.